Agora sim, agora melhoramos, ligamos o áudio aqui. Glórias a Deus. Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Que a paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo Deus, esteja aí com você no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, em todos os lugares, porque você pode dizer: não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. Glórias a Deus. Estamos aqui com um pouquinho de frio, estou agasalhado, eu acredito que você em São Paulo também. Graças a Deus a chuva cessou um pouquinho. São 8 horas e 2 minutinhos aqui na TV Resgate, quarta-feira, dia 2 de maio. Nos aproximamos aí, passamos o dia do trabalhador descansando. Que bom, né? Isso é muito bom. Glórias a Deus, queridos. Eu agradeço a Deus por entrar mais uma vez no seu lar, estar diante da presença de Deus, diante desta palavra maravilhosa. E eu creio que Deus quer falar conosco mais uma vez. Deus, Ele quer nos trazer mais uma palavra revelada do alto. Eu tenho certeza, eu tenho sentido todas as quartas-feiras quando estou pregando aqui, eu tenho sentido uma luta imensa, o que isso como um sinal de que a bênção é de Deus. Uma luta tremenda. Todas as quartas-feiras a gente luta para estar aqui. Todas as quartas-feiras a gente, quando dá tempo, a gente medita na palavra. Quando não, agora mesmo eu estava lá com um texto em Gênesis e Deus me jogou para Apocalipse. Então a vontade dele seja feita em todos os momentos. Estou vendo aqui o nosso áudio está saindo excelente, eu tenho certeza que você está nos escutando muito bem, e também aqui a imagem que eu posso ver na telinha está saindo também. Estou aqui com o programa dizendo que estou chegando na sua casa em vídeo e áudio de boa qualidade. Meu irmão, minha irmã, gostaria que você pegasse a palavra do Senhor lá em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a carta, uma das cartas, a igreja da Ásia Menor, né? A igreja de Éfeso. Então, eu quero ler esse texto com você. Eram 7 cartas à igreja da Ásia, as igrejas da Ásia Menor, e eu quero ler essa igreja de Éfeso, que seria a segunda carta. Glórias a Deus. Então, antes de a gente ler a palavra, eu gostaria de, juntamente com você, agradecer a Deus por todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Nós queremos, Senhor, te convidar, através do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha nos revelar mais esta palavra, que o Senhor venha nos colocar no coração a Tua vontade, e mostrando a nós um caminho muito mais excelente, crescendo assim nós em graça e conhecimento perante Ti, perante os homens, segundo a Tua vontade, para alcançarmos, segundo o Teu coração, aquilo que Tu desejas para nós. Pai, em nome de Jesus, nos aproximamos de Ti agora, através da Sua palavra, porque é a porta aberta para nós entrarmos no lugar santíssimo, e assim, Senhor, buscar de Ti mais uma revelação para a nossa vida cristã, e isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que as bênçãos do Senhor estejam no seu lar. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler a carta às 7 igrejas da Ásia, e é a primeira carta que foi mandada à igreja de Éfeso. Não é a segunda, é a primeira carta, o capítulo que é o segundo, mas é a primeira carta que foi mandada à igreja de Éfeso. E para você ter uma ideia, a igreja de Éfeso era uma igreja primitiva. Ela acontecia mais ou menos no ano 100, no primeiro século, onde o período era o declínio do fim da era apostólica. E Éfeso era mãe de todas as igrejas da Ásia Menor. Éfeso, portanto, era uma igreja muito importante.
E essa primeira carta à igreja de Éfeso vai nos trazer a revelação de hoje, vai nos trazer a vontade de Deus. Porque a partir do texto que nós lemos, nós temos a revelação imediata, que é do Logos, aquilo que está escrito, e logo em seguida nós entramos na revelação da palavra de Deus, que, transformando para os dias de hoje, serve para que a gente possa crescer, serve para que a gente possa ser exortado. Então, Éfeso, eu repetia, sendo uma das igrejas da Ásia Menor, a igreja chamada de primitiva, acontecendo no ano 100, era uma das igrejas mais importantes, sendo considerada a mãe de todas as igrejas da Ásia Menor, e ela acontecia justamente no período de declínio do fim da era apostólica, né? Então nós vamos ler esse texto juntos aqui, meu irmão, e eu gostaria que você orasse a Deus aí, pedisse a Deus para Ele abrir a sua mente e o seu coração para essa palavra de hoje. A palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te calaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Até aqui. Que palavra maravilhosa é essa? A palavra é onde a gente identifica que essa pessoa que anda e que diz que na sua destra ele tem as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, é o próprio Jesus. Jesus, do qual no capítulo 1, João em Patmos tem a visão de Jesus glorificado. Um Jesus que traz essas mensagens através de João, através das suas cartas. E João, ele diz que quando ele olhou para trás, ele vai sendo arrebatado do Espírito no dia do Senhor, e quando ele ouve atrás dele uma grande voz, né, como voz de trombeta. E João, ele diz: o que vês, escreve num livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João olha para trás e vira para ver quem estava falando. E virando, vi 7 castiçais de ouro. É o que nós lemos agora, o que anda no meio dos 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido no peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas aqui estou vivo, e para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno,
e ele era o próprio Jesus. Então esse que andava aqui no capítulo 2, entre os castiçais, os 7 castiçais de ouro, e tendo na sua mão, na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, era o próprio Jesus. Este mesmo que chega para João e fala: o que você vê e ouve, escreve e manda para 7 igrejas da Ásia Menor. Queridos, a primeira coisa que eu aprendo aqui, que aquele mesmo Jesus que falou com João em Patmos é o mesmo Jesus que fala hoje através da sua palavra, através de seus servos na igreja. O anjo da igreja, ele tem a incumbência de abrir o coração para Deus, para que o próprio Cristo lhe revele, assim como revelou a João, revele a sua palavra para trazer, assim como ele está fazendo agora. Deus está revelando a sua palavra, apresentando um Cristo vivo, um Cristo que vive, e esse Cristo glorificado, trazendo a sua palavra, porque a sua palavra é uma palavra de glória, então é glorificado. E outra, a revelação que ele traz, que serviu para João em Patmos, serviu para as 7 igrejas da Ásia Menor e continua servindo para as igrejas do século 21, do século presente, do século que nós estamos vivendo. A palavra de Deus vindo revelada através dos seus santos, ou os profetas, né, que falam através da palavra, que professam a palavra de Deus, né, que estão trazendo a revelação. Mas lembre-se de uma coisa, estou falando de pessoas que estão tendo a revelação de Deus e falando através da vontade de Deus, porque a palavra que nós identificamos, que é a vontade de Deus, ela deve estar totalmente embasada na própria Bíblia. Toda revelação que vem a nós deve ter um conteúdo, deve ter exatidão na palavra de Deus, deve ter a confirmação da palavra de Deus. Nós temos que ser como crentes de Bereia. Todas as vezes que nós escutamos a palavra de Deus, não o Logos lido, porque o Logos lido já está revelado, ele já está identificado e já está mostrando para nós a primeira revelação, que é aquilo que nós lemos, mas depois, quando nós temos essa unção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele vem nos revelar, porque a pessoa do Espírito Santo é a responsável pela revelação, pela adoração. E quando nós nos encontramos com esta palavra e temos a revelação de Deus, automaticamente vai tocar o nosso coração, vai entrar pela razão, ela vai ser discernida, mas ao mesmo tempo vai tocar o nosso coração e nós vamos identificar quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. E essa identificação é pessoal, queridos. Essa identificação, ela vem através da sua comunhão em espírito com o Espírito de Deus, porque ele é Espírito Santo. E para que a gente possa entrar no lugar santíssimo, ou seja, no lugar de revelação, porque o lugar santíssimo é um lugar de revelação. Para que a gente possa entrar no lugar santíssimo, é necessário a presença do Santo Espírito. É necessário que o Santo Espírito possa trazer a nós essa revelação. Então, quando ele diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ele está falando do João, coloca aí no seu papel aquilo que eu vou dizer para você. A mesma coisa quando um anjo da igreja vai pregar, quando o pastor vai pregar, né, ele está na igreja. A mesma coisa é quando ele medita na palavra, ele fala, põe no seu coração, escreve aí nas tábuas do seu coração o que eu quero dizer ao meu povo. Você vê que no final do texto lá nós lemos ali, quem quer que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você vai à igreja local, quando você vai à sua igreja, há um grupo de igrejas reunidos ali, onde o Espírito Santo vai trazer por revelação a palavra de Deus, ou seja, a vontade de Deus, para que aquelas igrejas que estão ali sejam moldadas segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Então a palavra de Deus, ela precisa ter, primeiro, a revelação de Deus através
da inspiração, ou seja, do Espírito Santo, para que você possa então receber essa palavra. Agora, nós falamos na quarta-feira passada que para você estar receptivo à vontade de Deus ou à palavra que está vindo para você, você precisa estar com o coração aberto, porque uma pessoa que está com o coração petrificado, ou seja, um coração machucado, ou um coração atrapalhado, ou as suas ideias fechadas, quer dizer, sua razão bloqueada, ela não recebe a palavra e não consegue discernir quando o Espírito Santo está falando com ela. Então a palavra de Deus ela precisa ser revelada, a palavra tem que ser rema para você. Você tem que estar com o coração aberto e recebendo a palavra, você identificando que Deus está falando com você. Muitas vezes, e eu dei até um testemunho, muitas vezes as pessoas estão na igreja e o pregador ele está falando de alguma coisa muito importante e inspirada por Deus ali no momento, e a gente vê que as pessoas não estão recebendo. Mas por quê? Estão pensando nas contas que tem para pagar no dia seguinte, estão pensando nas pessoas com qual elas brigaram, com as pessoas com qual elas discutiram, estão pensando nos afazeres do dia seguinte, estão pensando nas coisas que já passaram no dia, estão pensando nos problemas. Então elas vêm com o coração bloqueado, né? A razão fica bloqueada, o coração também fica bloqueado, porque a palavra começa a ser discernida na razão, caindo então depois de ser alimentada na razão, ela cai no coração e vai produzir o seu efeito. E quando João recebeu, olha o que ele diz ali no capítulo 1: olhei para trás para ver com quem falava comigo. Interessante que João não recebeu na sua frente a presença de Jesus, ele estava atrás. Então, muitas vezes nós não estamos, e eu recebo também isso como uma revelação, que muitas vezes nós não estamos olhando para Jesus de frente. Muitas vezes Jesus foi colocado num lugar secundário, num lugar não de destaque. Porque quando você está olhando para Jesus de frente, você colocou na sua vida Jesus num lugar de destaque. Você está olhando primeiro para Ele. Muitas vezes nós olhamos tanto para os nossos afazeres, olhamos tanto para os nossos problemas, para as nossas coisas, que Jesus acaba ficando atrás. Ou Jesus acaba ficando de lado, ou ele acaba ficando num lugar diferente de onde nós estamos. Então, quando Jesus é a nossa prioridade, ele está sempre na nossa frente, nós estamos sempre olhando para Jesus. Ou seja, em outras palavras, tudo que eu vou fazer, eu tenho que primeiro olhar para Jesus, eu tenho que primeiro pensar em Jesus. Né? Então essa revelação, né, quando Deus, através de Jesus, fala com João, e a situação de João talvez não seja diferente da nossa hoje. João estava desterrado, desacreditado, João estava condenado, estava num lugar isolado, né, um lugar pagando por uma coisa que não fez. Quer dizer, João estava vivendo uma adversidade. E muitas vezes, quando nós vivemos adversidades, nós trancamos a mente e o coração para Deus. Mas João prova que ele estava, apesar de vivendo toda aquela adversidade, vivendo todo aquele mau momento, ele estava receptivo para Deus. E é aí que ele teve essas revelações. E é interessante, queridos, que as maiores revelações de Deus vêm para nós nos momentos que a gente vive as piores adversidades. Por quê? Porque nós estamos com o coração mais receptivo. Quando nós vivemos a alegria, quando nós estamos sem problemas, quando nós nos tornamos pouco receptivos. Daí aquele versículo que diz: melhor é a casa do luto do que a casa da festa. Porque quando nós estamos bem, nós estamos pouco receptivos para Deus. E quando nós estamos vivendo as piores adversidades, nós estamos preparados para ouvir algo de Deus, porque nós estamos precisando. Então a necessidade faz com que você abra o coração e busque uma resposta de Deus. Por isso que hoje muitas pessoas estão nas igrejas, como igrejas, vivendo problemas.
Por quê? Porque os problemas que ela vive são ocasionados normalmente por elas mesmas. Nós é que ocasionamos os problemas para as nossas vidas. E quando nós estamos em adversidade, nós estamos com problemas, nós estamos mais receptivos. Porém, não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque as nossas ideias elas começam a minar essa palavra de Deus. Aquela parábola do semeador já diz bem isso, ela revela bem esse texto, revela bem essa condição. A palavra ela vem, mas ela é sufocada devido aos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Qual é a solução, querido? A solução é você operar mais no jejum. Por quê? O jejum ele mata a carne, enfraquece a carne e faz com que o seu espírito fique se sobressaindo, quer dizer, você fica mais espiritual. E você sendo mais espiritual, consegue ouvir melhor a voz de Deus. Então o jejum ele foi proclamado por Jesus justamente para isso, porque Jesus sabia que a carne militaria contra o nosso espírito. Mas para que o espírito milite contra a carne é necessário que a gente opere o jejum, para que a gente trate mais com o jejum. Ou seja, buscar mais as coisas de Deus no âmbito espiritual. Deus é espírito e precisa ser discernido espiritualmente. Aí Jesus olha para João e fala: então escreve o que ouve e o que vê. Jesus se identifica: eu sou aquele que anda no meio tem a sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus identificou, falou: não, esse é o Jesus que está falando comigo, esse é o meu Jesus que fala comigo. Aí ele continua: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achastes mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Esses 2 versículos, eles demandam bem os dias de hoje. Na verdade, o próprio Jesus que falava com João, que disse que conhecia as obras dele, que é do anjo da igreja de Éfeso, é o mesmo Jesus que conhece as nossas obras. É o mesmo Jesus que conhece o nosso trabalho. É o mesmo Jesus que conhece a nossa paciência. E ele sabe se nós podemos sofrer ou não os maus. Os maus aqui são pessoas más, são más intenções. E ele fala que ele sabe que nós pusemos à prova os verdadeiros. Ele sabe se nós estamos colocando à prova os verdadeiros, aqueles que se dizem pregadores do Evangelho. Sim, porque hoje é necessário, meu irmão e minha irmã, você colocar à prova, quando você ouve a palavra, qual é a intenção dessa palavra. Você tem que discernir não só com a intenção, mas se ela está vindo de Deus. A Bíblia diz para examinar, porque nem todos que falam têm o Espírito de Deus, ou seja, nem toda palavra que vem, apesar de vir da Bíblia e ser mencionada na Bíblia, vem de Deus. Basta te dizer que a prova disso está nas pessoas que se dizem igrejas, se dizem cristãs. Como anda a vida delas? E por que a vida delas está assim? Se você fizer uma reflexão da sua vida, você vai ver em que você está se baseando o seu cristianismo. Por exemplo, muitas vezes nós nos deparamos com palavra que está vindo do púlpito, está vindo de alguém, sendo a palavra de Deus, né? E você faz uma comparação e você começa a ver aonde aquilo está chegando e de que maneira está chegando para você, qual a intenção daquela palavra. E se você for uma pessoa espiritual, eu te garanto que você vai saber discernir
se aquilo está vindo de Deus ou não está vindo de Deus. Você tem essa capacidade. Não olhe para o irmão do lado, não veja a reação das pessoas que estão na igreja. Olhe para dentro do seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine se aquilo que está vindo para você vai trazer uma edificação, se aquilo que está vindo para você vem de Deus realmente, e Deus está trabalhando no seu coração, está trabalhando na sua mente, ou seja, Deus está transformando você através daquela palavra. Não existe ninguém que tenha a capacidade de discernir se a palavra é de Deus ou não é de Deus, como você. Porque você é a pessoa que está recebendo. Agora, há de se ter um cuidado, meu irmão, minha irmã querida que está me ouvindo agora, de que quando você ouve a palavra, você primeiro ouvir a palavra no campo da ideia. Cuidado para não misturar os seus sentimentos. Muitas pessoas às vezes estão ouvindo a palavra, mas sentimentalmente estão arrasadas, abaladas. E elas acabam tomando para si como que um puxão de orelha de um homem e nunca de Deus. Muitas vezes as pessoas atribuem a palavra que ouvem às pessoas que estão falando. Há de se tomar um cuidado de, quando você ouvir a palavra de Deus, não misturar com o seu sentimento, não misturar com a sua vontade. Primeiro você tem que discerni-la no campo da razão. Por isso que nós prestamos a Deus um culto racional. Nós precisamos discernir no campo da razão, ouvindo a palavra, né? Meditando naquilo que está ouvindo. E pastor, mas não vai dar. Olha, às vezes eu escuto a palavra na igreja e a palavra está tão rápida. Por isso que a palavra de Deus diz: não se apresse quando entrares na presença de Deus. Quando você for para a igreja local, você deve sentar ali, né, e prestar muita atenção na palavra. Normalmente, o que não acontece, eu sei porque eu sou pregador da palavra, muitas vezes eu estou pregando o evangelho ali, estou pregando uma palavra que está vindo do alto, mas pessoas estão se distraindo com todos os movimentos que acontecem na igreja. E é claro, isso vai acontecer. Não tem igreja que não aconteça movimento na hora da palavra. Ou alguém levanta para ir no banheiro, ou uma criança chora, ou um irmão entra e senta, ou levanta, ou toca um celular, ou então alguém espirra, ou alguém tosse, ou alguém faz um movimento, ou cruza as pernas, ou descruza as pernas, ou conversa com alguém que está do lado. Todos esses movimentos acontecem por quê? Porque é um movimento que acontece pelo roubo da palavra imposta por Satanás. Porque um dos que entram na igreja junto com o povo é o próprio Satanás. Ô pastor, o que o senhor está falando é uma heresia. Satanás não entra na igreja local ele entra. Onde ele não pode entrar, se o Espírito Santo estiver dentro de você, é no seu coração. Aí ele não deve entrar. Mas é o que também não está acontecendo. O Espírito Santo muitas vezes está sendo extinguido pelo convite de Satanás a voltar a residir naquela casa espiritual que for formada ali. Como assim, pastor? É verdade, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus entra, ele limpa essa casa espiritual, ele limpa teu coração e começa a colocar a palavra, uma palavra que vai, como água viva, fluir, que vai limpar. Que Jesus ele faz um conserto do seu coração. Mas aí a pessoa vai ficando mais velha na igreja, ela vai ficando mais religiosa, ela vai ficando mais descuidada, ela vai ficando mais
por exemplo, eu já ouvi João 3,16 50 vezes, e quando vem uma palavra dessa, já não presta mais atenção. O pastor já pregou várias vezes nesse texto, porque eu já ouvi uma pregação na televisão desse texto, porque compara pregação com pregação, e a pessoa acaba se desvirtuando, a pessoa acaba deixando de prestar atenção, acaba se acomodando e não parece, mas vai esfriando. E esfriando, essa pessoa acaba se acostumando a ouvir somente o que lhe agrada, somente o que quer. E normalmente o que Jesus fala não nos agrada. Normalmente o que Jesus fala não cria em nós senão uma expectativa de erro, porque nós erramos, nós somos pecadores. Nós precisamos entender de que nós sempre estaremos errados diante de um Deus que estará sempre certo. E o que acontece? Nós acabamos nos acostumando com esses erros, com essas coisas, e acabamos entrando numa esfera religiosa muito grande. Estamos na igreja, porém deixando de ser igrejas naquele momento. Nos distraímos com tudo. E o que aconteceu? Deus estava falando, Deus trouxe uma palavra, aquela palavra estava fluindo e ela não prestou atenção. O que acontece? Ela não prestou atenção no início, de repente ela perde algo no meio, é lógico que no fim ela não vai entender nada. Porque Deus é um Deus lógico, Deus é um Deus que começa e termina. É o que ele falou para João: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro verbo, a primeira palavra, eu dou iniciação e dou o final. Quer dizer, eu complemento. Eu começo, quando eu venho à igreja, aquelas igrejas que estão reunidas, trazer uma palavra revelada, uma palavra rema, é necessário que você, no mínimo, preste atenção no que o Espírito está dizendo naquelas igrejas ali. Então você precisa ter um comportamento de um verdadeiro obreiro que sabe manusear bem a palavra. Ou seja, o que é manusear bem a palavra? Sabe receber e sabe o que fazer com ela. Muitas vezes a gente se esquece de que Jesus conhece as nossas obras, conhece o nosso trabalho, conhece a nossa paciência. E muitas vezes a gente demonstra que não tem paciência para ouvir o que Deus quer de nós. A gente não tem como um trabalho de prestar atenção, o trabalho de se dedicar, o trabalho de estar ali como igreja que somos, para se conformar com Cristo, tomar a forma de Cristo, né? Mas muitas vezes nós estamos conformados ou estamos formados pelo dia a dia, pelos problemas, pelas aflições, de tal maneira que isso nos faz cegar o entendimento. E nós passamos então o quê? A perder. Por que perder? Porque quando nós não crescemos, nós no mínimo estabilizamos ou decrescemos por causa da falta de palavra. O que vai tomando forma novamente no mundo é a forma do mundo. E quem está como príncipe no mundo é Satanás. E Satanás, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O maligno vem de Satanás. Então, quando Jesus fala para o anjo da igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que tu achaste mentirosos. Olha que tudo aqui está bonito, tudo aqui está perfeito. Jesus está falando: olha, eu conheço que você tem feito tudo certinho. Olha, e que sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome. Está tudo bem. Jesus está falando: eu reconheço que muita coisa boa em você, muita coisa boa está fluindo em você. Eu reconheço. Porém, tenho contra ti. Opa, está tudo bem, está tudo 100%, mas tem uma coisa contra você. Espera aí. Olha, quem está falando que tem algo contra você? Jesus. Ou seja, preste bem atenção no que eu vou dizer.
99% das coisas estão boas em você, mas tem uma coisa que fala contra você. Preste bem aqui, atenção, querido, no que eu vou te falar. Não é que por uma coisa ruim, se fosse na lei, nós estaríamos reprovados. Porque não adianta fazer 99% da lei e tropeçar num versículo. A Bíblia diz isso. Tropeçar num mandamento. Se tropeçasse num mandamento, era réu de todos. Se fosse pela lei, nós já estaríamos mortos no pecado, condenados, e o nosso final seria o inferno. Mas aqui, Jesus fala, olha, está tudo, 99% em você está ótimo, está tudo correndo bem. Você tem trabalhado bem, você tem lutado pelo meu nome, você tem feito coisas, tem tido paciência, aborreceste as obras dos maus, né? Você achasse mentirosos, até uns que pregam o evangelho, está tudo certinho. Mas eu tenho uma coisa contra você. Opa! 99% está certo. 1%, Jesus olha e fala, eu tenho contra você. 1%. Você fala, bom, 1% contra 99%, estou bem. Estou bem na parada com Jesus. Não. Jesus está dizendo que não. Jesus diz que tem algo contra você. E o que é? Você deixou o primeiro amor. Ah, Jesus, mas espera aí, o Senhor falou que 99% das coisas estão boas em mim, mas eu deixei só o primeiro amor. Mas a palavra diz que se você tiver todos os dons, se você falar em língua, se você operar coisas, mas não tiver amor, você é como um sino, só faz barulho. Uma coisinha que Jesus tinha contra ele, contra o anjo dessa igreja: você deixou o primeiro amor. Mas isso é perigoso, pastor? Claro que é perigoso, porque quando a gente perde o amor, aquilo que a gente está fazendo e por quem a gente está fazendo, a gente começa a morrer. Quando a gente perde o amor, a gente começa a morrer. Perca o amor pela vida. O que vai acontecer com você? Você vai cair em depressão e vai morrer. E vai morrer. Porque você não ama mais a vida. Jesus estava falando assim, olha, 99% está tudo certo, mas 1% aqui fala contra você, age contra você, vai te prejudicar, porque você deixou o amor, você deixou o primeiro amor de lado. Aí Jesus faz um lembrete, lembra como você era quando você tinha esse primeiro amor, lembra como você era fervoroso, lembra quando você ouvia a palavra, quando você tinha esse primeiro amor? Lembra como você levantava suas mãos, como você chorava? Lembra como você se apresentava como igreja diante de mim? Lembra que você só falava no meu nome? Você não queria saber do cinema, você não queria saber das festas, você não queria saber dos programas, dos shows. Você só falava de mim, você estava perto de mim, porque você tinha amor por mim, você tinha amor pelo meu nome, você tinha amor pelas minhas coisas, você amava a igreja, você amava ser igreja, estar na igreja. Mas agora você perdeu isso, só isso vai ser o suficiente para matar o resto. Você deixou o primeiro amor, ou seja, aonde não há amor, acaba em trevas, acaba na escuridão, acaba no erro, acaba no pecado, acaba na derrota. Se não houver amor, só isso que eu tenho contra você. Filho, você está perfeito, você está com tudo, mas você deixou o principal, que é o amor. Você perdeu o amor. Se você perdeu o amor, você perdeu a razão de viver por isso que você amava. Se você perdeu o amor, você não consegue mais ser a igreja da qual eu amo. Imagina, filho, se eu perdesse o amor por você. Imagina, filho, se eu perdesse o interesse por você, porque quem ama se interessa. Filho, sabe por que muitas vezes eu digo para você que dos teus pecados eu não me lembro mais? Porque eu te amo,
porque eu não deixei o primeiro amor por você. Mas nós estamos perdendo o primeiro amor, nós estamos perdendo o amor por Deus. Nós estamos perdendo aquilo que mais importante é na vida cristã, o amor por Cristo, o amor pela sua palavra, o amor pela igreja. E estamos deixando que pessoas sem amor tomem conta do nosso coração. Nós estamos deixando que pessoas sem amor comandem a nossa razão. Nós estamos deixando que pessoas sem amor, somente por interesse, digam o que a gente tem que fazer. E esse é o que a palavra diz, que nós colocamos à prova os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos doutores. Nós estávamos fazendo tudo certinho, nós tínhamos paciência, estávamos trabalhando pelo nome de Jesus, mas aí nós perdemos o amor. E se perdemos o amor, nós perdemos os outros 99%, porque sem amor, tudo isso vai morrer. Ou seja, pode ser que a gente perca até a salvação, por falta de amor às coisas de Deus. Amamos mais as coisas do mundo, amamos mais as coisas do homem, idolatramos mais as coisas que estão no mundo do que as coisas de Deus, porque nós perdemos o amor, porque nós estamos perdendo o amor por Cristo. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Agora Jesus pega e, através de João, para aquele anjo, ele fala assim: escreve para ele, porque eu continuo amando. Hoje Jesus está falando: eu continuo te amando. Lembra-te, pois, então, da onde você caiu, porque o meu amor por você não mudou. O meu amor, Jesus está falando com você, o meu amor não está mudando por você. Eu continuo te amando. Então lembra-te de onde você caiu. Lembra o que você está fazendo errado. Veja, corrija, porque eu continuo te amando. E volte a praticar o primeiro amor. Querido, o amor se conquista, o amor não se ganha. O amor de Deus nós recebemos de graça. Um favor não merecido é o amor dele. O amor, ele nos amou de tal forma que ele nos deu o seu filho por nós, a morrer naquela cruz, de uma morte tão horrível, de uma morte tão drástica, de uma morte tão dura, de uma morte tão feia. Jesus morreu por amor a nós, e nós estamos deixando o primeiro amor, que seria o amor a ele. Oh meu Deus, como é que nós podemos viver como cristãos sem amar as coisas de Deus, sem amar o próprio Deus através de Cristo, através de tudo que Ele tem feito por nós, sem amar a igreja? A igreja somos nós. Às vezes a gente perde o amor próprio, nos entregando às ciladas de Satanás, nos entregando às propriedades malignas do maligno. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, e o primeiro amor compete também amar-se a si mesmo, porque é um dos mandamentos de Jesus: ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue ter amor próprio, porque quem se entrega às mãos de Satanás não tem amor próprio, muito menos a Cristo. Está enganado dentro da igreja, achando que a igreja vai salvá-lo. Não. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, vai arrebatar você, se você for uma igreja. Porque está destinado a igreja subir. Não é o indivíduo, é a igreja. E quando Jesus ele nos trouxe essa palavra, e agora ele está falando com você nesta noite: lembra-te de onde você caiu, corrige. Tem tempo ainda, querido. Tem tempo, querido, ainda de você se corrigir, de você voltar ao primeiro amor, de você voltar às primeiras práticas, renunciando o pecado, renunciando os falsos apóstolos, renunciando os falsos profetas, renunciando os falsos evangelistas, renunciando o pecado, renunciando as amizades do mundo, as coisas do mundo, voltando a ser a igreja primitiva, a igreja aonde o primeiro amor existia, aonde você falava a mesma língua dos que são cristãos. Arrepende-te, pratica as primeiras obras. Qual é a primeira obra, querido? Você lembra da primeira obra que você praticou?
Quando você confessou Jesus como seu Senhor, você lembra quais foram as primeiras obras? Você falava para o pastor: pastor, eu quero trabalhar, pastor, eu quero fazer, pastor, eu quero acontecer, pastor, eu quero ser um, pastor, eu quero ser dois, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus, me ensina, me ajuda. Isso, quando nós amamos, nós queremos, nós desejamos, nós procuramos. O primeiro sinal de que você já perdeu o primeiro amor é quando você se acomoda como igreja, como você se acomoda na sua igreja, quando você se acomoda e passa a renunciar às coisas de Deus e amar mais as coisas do mundo. Meu Deus do céu, isso é um grande sinal. Você começa a ouvir fulano A, fulano B. Você começa a achar que fulano A, fulano B é mais espiritual que você e você passa a precisar dele. Você passa a precisar de coisas, coisificando o Evangelho, arrumando badulaques ungidos, levando roupa para ser ungida. Meu Deus! A unção vem sobre a pessoa e ela só pode vir do alto, imposta por Deus. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos acreditar? No que nós vamos acreditar? Por que a igreja verdadeira? Por que a palavra verdadeira não está sendo acreditada? Porque ela não está sendo levada em consideração? Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, Jesus está falando, você precisa se arrepender, senão a luz que é em você vai apagar. O mundo está sufocando a luz dos cristãos, porque muitos cristãos estão se deixando ser apagados novamente pelo pecado, novamente pela concupiscência do mundo, da carne. O que está acontecendo é que muitas pessoas não estão aguentando ouvir a verdade que vem do alto, a verdade que vem de Deus. As pessoas precisam entender que é esta verdade que vai te limpar e vai te levar para o céu. Você deve pedir a Deus: confronta-me, mostra o pecado que há em mim para que eu renuncie a esse pecado. Mostra as coisas para mim, Jesus. Está faltando a entrega, está faltando de novo o coração. Está cheio de amor por esse Cristo, por essa palavra. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas estão presentes nas igrejas de hoje da mesma maneira como estavam em Éfeso. Quem são os nicolaítas? São aqueles que comiam, eles eram carnais e comiam das coisas sacrificadas a ídolos. Você vai falar para mim: não, pastor, não existe mais nicolaítas, nós não temos ídolos na igreja. Como não? Eu arriscaria dizer que nós temos mais ídolos do que outras religiões por aí. Porque nós idolatramos apóstolos, idolatramos bispos, idolatramos pastores, idolatramos a irmãzinha da oração, do poder, idolatramos o irmãozinho da revelação, idolatramos o programa evangélico da rádio tal, idolatramos o programa da televisão tal, idolatramos tudo. Somos idólatras e temos que reconhecer a nossa idolatria. As mesmas obras dos nicolaítas, pessoas que estão na igreja e a palavra está vindo do alto e as pessoas estão idolatrando pessoas, estão dando mais valores para as amizades que fizeram dentro das igrejas do que para o Cristo que é Senhor dela. Jesus também aborrece as obras carnais que se cumprem dentro da igreja hoje. Jesus também aborrece essas coisas, por isso que ele fala: arrepende-te e volta às primeiras obras. Volta a ter amor às coisas de Deus, volta, ama o teu Deus sobre todo o teu entendimento, coração, alma, pensamento, com toda a tua força.
Esse é o primeiro mandamento. Jesus está falando: arrepende-te, volta a amar. As obras dos nicolaítas nos contaminam, porque são obras carnais. Eles perturbam a igreja. Perturbavam a igreja de Éfeso na época, continuam perturbando as igrejas de hoje. São os carnais, aqueles que são religiosos, carnais. Eles são tempestivos, são inoportunos, são ladrões, são corruptos. Estão vivendo do nosso lado. Se não fosse isso, e isso está baseado na Bíblia, porque diz a palavra de Deus que na igreja tem o joio e tem o trigo. E nós estamos deixando que os nicolaítas tomem conta do nosso coração. Jesus está falando novamente: arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras. Não faça como os nicolaítas, não siga a doutrina deles. Afasta-te deles, porque eles vão te levar à ruína. E você pode estar 99% certo, mas se você não tiver amor às coisas de Deus, esses 99% também vão ser comidos. Vão ser comidos pelos bichos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui tem mais uma revelação para você. Quem tem ouvidos? Você teve ouvidos para esta palavra? Ah, pastor, essa palavra não é para mim. Não, é para todos nós, sim. É para mim como pastor. Oh, revelação, oh, coisa maravilhosa. Tomei essa palavra para mim hoje, para não ficar sem amor às coisas de Deus, porque, irmãos, se a gente não vigiar, a gente acaba amando mais as coisas normais, as coisas mundanas, as coisas naturais, do que as coisas de Deus. Essa palavra também foi para mim. E olha o que ele fala: quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando para mim também, irmãos. Não está falando só para você aqui, não. Está falando para mim. Graças a Deus que essa palavra veio para mim hoje. Graças a Deus porque ela vai me fortalecer. Graças a Deus porque essa palavra está falando lá no íntimo, lá no mais profundo do meu coração. E essa palavra, ela vem do alto, a palavra está vindo de Deus para a minha vida. E eu tenho certeza que para a sua vida também, para toda a igreja que está nos escutando agora, essa palavra está sendo espetacular, maravilhosa. Agora, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Meus irmãos, nós estamos acabando de comer frutos da árvore da vida que está lá no meio do paraíso. Ou seja, muitos hoje estão falando assim para mim: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque não está comendo da árvore da vida. Está morrendo. Quem não escuta a voz de Deus, morre. Quem não escuta a voz de Deus, vai para o cativeiro. Quem não escuta a voz de Deus, acaba no pecado. E o pecado é o salário da morte. A morte é o salário do pecado, desculpe. Quem não ouve a voz de Deus se corrompe. Quem não ouve a voz de Deus se confunde. Quem não ouve a voz de Deus não consegue ver os milagres que Ele pratica na nossa vida todos os dias. Tem pessoas que falam para mim: pastor, eu preciso de um milagre. Mas Deus tem operado tantos milagres na sua vida, meu irmão, minha irmã. Será que você não é capaz de perceber todos os milagres que Deus tem feito por você? Em você? Com você? Oh, aleluia! Glórias a Deus! Maravilhoso é o Senhor. Graças nós te damos, ó Deus, por essa palavra. Palavra que está no meio do paraíso, árvore que está no meio do paraíso. Sabe que árvore é essa? A árvore que nos dará o fruto da eternidade. A árvore que nos dará o fruto da vida agora. Quantos estão dentro da igreja hoje mortos, corroborados em pecado, aliançados ao medo, engodados pela falsidade? A
Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a palavra que eu trouxe para você hoje, querido. Então a minha oração é para que você leia, compreenda e possa receber de Deus o melhor. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está por vir. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até mesmo as adversidades. Todas as coisas, meu irmão, cooperam para o seu bem. Mas você precisa dizer um basta aos erros, à religiosidade e voltar a ter amor pelas coisas de Deus. Voltar a ter amor. E o amor que eu digo, meu irmão, ele é exercido em todos os dias, em todos os tempos, em todos os lugares. Seja no clube, você deve ter amor a Deus. Às vezes as pessoas me falam, mas como é que eu posso pensar nas coisas de Deus quando eu estou de férias, viajando, conhecendo? É aí que você tem que pensar nas coisas de Deus. É aí que você deve pensar e ter um coração grato a tudo que Deus tem feito por você. Sabe de uma coisa? Jesus é o motivo maior do amor de Deus pela sua vida. Jesus foi entregue àquela cruz porque Deus te amou de tal forma que Ele deu esse Cristo por você. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, eu trouxe essa palavra para você, mas eu saio daqui, levanto desta cadeira hoje, saio de frente dessa tela, muito feliz por esta revelação de Deus. Eu vou passar a pensar mais no amor que eu tenho tido pelas coisas de Deus. Vou passar a pensar mais na minha vida cristã. E vou meditar todos os dias para que eu me encontre nesse lugar. No lugar chamado Coração de Deus. Beijo no coração. Deus te abençoe. Espero que você tenha aproveitado. Todas as palavras que nós pregamos aqui às quartas-feiras eu estou gravando e colocando aí na nossa programação. Então, porque muitas pessoas não têm tempo, muitas pessoas às vezes não conseguem entrar por um motivo ou outro. Então, tendo essa palavra, eu só não posso colocar o horário que ela vai passar, mas quem assiste a TV Resgate está reprisando todas as palavras que nós temos pregado aqui. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Eu vou tirar um pouquinho do ar para voltar.